Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos. Estou de volta ao meu estúdio onde eu gravo meus vídeos diários para te colocar a par sobre as últimas notícias do Vascão. Aqui tem jornalismo sério de verdade, sem fake news. E depois de 11 dias sem jogar, o Vasco volta a campo amanhã em Campinas em partida válida pelo Campeonato Brasileiro para encarar o São Paulo, um jogo que tem muitos significados e podem dar uma resposta ao time cruzmaltino nesta reta final de temporada. Como foi o último treino, o que se desenha em termos de Vasco para amanhã, como chega o nosso aniversário, o Tricolor Paulista e tudo relacionado à Copa do Brasil, você confere aqui agora. Mas antes, não esqueça aí de largar o dedo do like aí embaixo, de copiar o nosso link e enviar para seus grupos de Zap, grupos de amigos, de convidar mais inscritos para conhecerem o nosso canal e, claro, se inscreverem. É de graça e você ainda fica muito bem informado. Bom amigos, São Paulo e Vasco jogam amanhã às 21h45 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Ambos os times com um único objetivo: vencer. O São Paulo vem cambaleando e precisando aí da vitória para continuar sonhando com uma vaga na Libertadores. Isso sem falar na pressão por resultados em cima do seu treinador. Já o Vasco vem de 6 resultados ruins, sem vitórias, e precisa vencer o quanto antes para encarar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil com a moral elevada. E claro, garantir logo matematicamente seu lugar na Série A do ano que vem e buscar a classificação para uma Sul-Americana, que hoje é o caminho mais viável nesse horizonte cruzmaltino. Como eu falei, é um jogo de muitos significados que podem dar uma resposta ao seu treinador Rafael Paiva. O Paiva, aliás, que surpreendeu hoje ao relacionar força máxima para a viagem a Campinas. As únicas ausências dos que vinham sendo relacionados são o Victor Luiz, o lateral esquerdo, que vai ser preservado para o jogo de sábado por conta de um edema na coxa, e o Souza, o volante, que foi expulso contra o Juventude, terá que cumprir suspensão nessa partida. Em compensação, 2 caras novas que vinham ficando de fora voltam. São os casos do zagueiro Rojas e do atacante Rossi. Mas o fato de levar para a viagem o elenco que julga ser o melhor do momento não indica que alguns atletas considerados titulares possam começar a partida no banco. Um exemplo disso é o Coutinho. O Coutinho hoje é titular absoluto da engrenagem aí, feita pelo Rafael Paiva. E tem o Payet, seu reserva imediato, já que na visão do Paiva ambos não poderiam atuar juntos por enquanto, por conta de questões defensivas. Na partida de amanhã, há uma boa possibilidade do Payet iniciar jogando, como aconteceu contra o Juventude, e o Coutinho aí entrando depois, para também não ficar fora de ritmo, já avisando essa partida contra o Galo. Outra situação que também está programada são os testes, coisa que eu já vinha falando desde a semana passada. Por conta das incertezas no ataque, o Rafael Paiva deve aproveitar essa partida para buscar uma opção aí, uma nova opção, pensando no jogo contra o Atlético. Hoje o Verratti e o Emerson Rodrigues vêm atuando com mais frequência, mas Maxime Domingues pode ser testado novamente no time e também tendo o Ryan e o Jean Davi como seus concorrentes diretos. Já em relação a outros setores, o Paiva avalia manter o que julga o melhor nesse momento, no intuito de dar também uma maior dinâmica, um maior entrosamento e solidez, coisa em relação ao sistema defensivo, por exemplo. Há uma ideia de manter o João Victor e o Maicon, que hoje é a dupla que vem agradando mais ao treinador, embora ele sempre valorize o Léo. Em relação ao meio-campo, há uma dúvida na dupla de volantes. O Hugo Moura esforça o Hugo Moura e o Cocão. O Cocão volta de suspensão e fica à disposição do Paiva. Caso ele opte pelo esforço, indica que o técnico vai testar aí essa dupla de volantes. Lembrando que o nosso adversário de sábado vai utilizar um time totalmente alternativo amanhã contra o Fortaleza, lá em Fortaleza pelo Brasileirão. Além de alguns desfalques por conta de convocados para as suas respectivas seleções, suspensos e lesionados, a comissão técnica do Atlético Mineiro já tinha como plano utilizar um time mais reserva, de olho na semifinal da Copa do Brasil diante do Vasco. Então isso mostra que o Galo está priorizando aí o jogo de São Januário para colocar uma equipe mais comprometida fisicamente. Resta saber se o Rafael Paiva vai manter essa ideia
de um time totalmente completo contra o São Paulo, ou vai tirar uma peça ou outra e durante o jogo também, dependendo das circunstâncias, fazendo suas mexidas no sentido de poupar para o jogo de sábado. Bom, vamos então botar aí um provável Vasco, apesar das incertezas, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon e o Piton, Matheus Carvalho ou Esforça, Hugo Moura, Paê ou Coutinho, e lá na frente, Maxime Domingues, ou Ryan, ou Jean David, e o Verratti e o Emerson Rodrigues. E você colocaria em campo aí uma equipe mais alternativa, ou em que pese o elenco do Vasco ser mais limitado em termos de opções, ou iria com força total, mesmo com o jogo decisivo batendo na porta 3 dias depois? Então, ó, comente e participe aí. Bom, e agora chegou a vez de falar do São Paulo Tricolor Paulista, que é o quinto colocado no Brasileirão com 47 pontos e está aí buscando uma vaga de vez na Libertadores. O seu treinador, o Zubeldia, tem seus desfalques, mas também conta com retornos importantes. O foco é a vitória. Mas quem hoje vai falar sobre o São Paulo é o meu colega, o jornalista, o competente Marcelo Baceggio, da Gazeta Esportiva. Marcelo, muito boa noite. O que você tem para nos contar sobre o adversário do Vasco? Fala, meus amigos, o São Paulo entra em campo nesta quarta-feira contra o Vasco da Gama no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida que acontece no interior paulista pelo fato de o estádio do Morumbis ter recebido shows do cantor Bruno Mars nas últimas 2 semanas, e o São Paulo aproveitará também este período para efetuar a troca total do seu gramado. O São Paulo é o atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro com 47 pontos e nessas 9 rodadas restantes do Brasileirão tem como principal objetivo a vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Para isso, o São Paulo tem que sair desse quinto lugar e buscar figurar aí entre os 4 primeiros da tabela. Para essa partida contra o Vasco, o técnico Luiz Zubeldia não poderá contar com Arboleda, suspenso, e também com André Silva, que ficará de fora por causa do acúmulo de cartões amarelos. Para o lugar do Arboleda, há algumas possibilidades. Uma delas é o reforço do São Paulo dessa janela do meio de ano, o zagueiro Juan Tressoldi, vem recebendo poucas oportunidades. Quem sabe ele não pinta como novidade, até porque a outra alternativa, que seria o zagueiro Ferrarese, muito provavelmente não estará à disposição, porque entra em campo nesta terça-feira pela seleção venezuelana nas eliminatórias sul-americanas. A tendência é que o São Paulo entre em campo com Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, Juan Tressoldi na zaga ao lado de Alan Franco e na lateral esquerda, o Wellington. O meio-campo formado por Luiz Gustavo e Santiago Longo ou Marcos Antônio. No meio-campo, Luciano ou Lucas pode fazer esse papel de meia armador. Na ponta direita, a tendência é que o Wellington Rato seja o titular. E na ponta esquerda pode haver aí a entrada do garoto William Gomes com Caleri de centroavante. Esse é o provável São Paulo para enfrentar o Vasco da Gama nesta quarta-feira em Campinas. Valeu demais, Marcelo. Bom, amigos, as cartas estão na mesa e agora é esperar. O Vasco precisa o quanto antes voltar a vencer. Não tá legal essa sequência negativa aí de 6 jogos sem vitória, né? Então precisa vencer, respirar no Brasileirão e ganhar moral na Copa do Brasil, porque o duelo de sábado promete muito. Bom, tô indo embora. A você, meu muito obrigado. E amanhã a gente está de volta, viu? Um grande abraço. Fiquem com Deus.